Morgan e Reis, Gregor Mendel. Brincadeirinha. Eu sou o professor Geraldo e, por falar em Mendel, adivinha qual é o nosso assunto de hoje? Exatamente, genética. Olha, garotinho, garotinha, como qualquer outra parte da ciência, ou você domina a conceituação básica, ou você não resolve todos aqueles probleminhas pertinentes à genética. E por falar em conceituação básica, vamos lá? Primeiro, você lembra que o nosso material genético está contido nas moléculas de DNA. Durante a divisão celular, esse DNA espiraliza, vira uma molinha e a gente chama de cromossomo. E você lembra também que nós recebemos metade do patrimônio genético do papai, metade da mamãe, e que esses cromossomos estão aos pares. Os cromossomos correspondentes, um de origem paterna e o outro de origem materna, são denominados cromossomos homólogos. Por que homólogos? Porque eles têm a mesma sequência de genes. É a versão do pai e a versão da mãe da mesma coisa. Por exemplo, se num determinado local do cromossomo tiver um gene que determina, por exemplo, a cor do seu olho, no mesmo local, no cromossomo homólogo, estará também o gene que determina a cor do olho. Pode ser cor diferente, mas é cor de olho. Por isso, eles são chamados de cromossomos homólogos. Você vai ler o enunciado das questões e aparece muitas vezes desta forma. Determinado par de homólogos, você já sabe que são os cromossomos correspondentes. Os genes correspondentes nos homólogos, isto é, que determinam o mesmo caráter, são chamados de genes alelos. Também lá nos enunciados das questões aparece um determinado par de alelos, você já sabe que está falando do gene. Agora, se você imaginar o cromossomo como aquela fita de DNA, não há informação genética ao longo de 100% da fita. Se eu começasse a rastrear, eu diria, olha, aqui tem um gene que determina tal coisa. Opa, aqui tem um segundo gene. Aqui não tem. Opa, um terceiro gene. Essa área física do cromossomo, onde está o gene, a gente denomina locus. Por isso aparece nos enunciados. Num determinado locus, ok? Locus gênico, portanto, é o local, a área física do cromossomo onde aparece o gene. Só muito cuidado, o plural de locus a gente escreve L-O-C-I, lote. Um locus, dois lote. Nunca vai escrever dois locus, isso que coisa horrível, né? Lote. Agora observe que coisa legal. Os genes, a gente tinha comentado ainda há pouco de alelos, por exemplo, a cor do olho. Não é bem assim, mas a gente vai fazer de conta que é assim, porque assim aparece no vestibular. Vamos trabalhar com cor castanha, azul e verde. Você imagina que eu posso nascer com os dois genes para determinar cor castanha de olhos, ou os dois para verde, ou os dois para azul. Se porventura, para aquele caráter que está sendo analisado, o indivíduo tiver os alelos iguais, ele é chamado para aquele caráter de homozigoto. Homo quer dizer igual. Portanto, homozigoto é aquele que tem genes alelos iguais para aquele caráter estudado. Ai, se for diferente, um castanho, um verde, castanho azul, verde, azul. Se os alelos forem diferentes, o indivíduo é chamado heterozigoto. Hétero quer dizer diferente. Gente, olha bem que coisa legal. Ninguém jamais vai perguntar em algum vestibular ou qualquer prova de genética neste planeta, por exemplo, o indivíduo tem dois genes para olhos castanhos. Determine, pois, a cor dos olhos desse indivíduo. Ora, se os alelos são iguais, ninguém tem dúvida em relação ao caráter que será manifestado. A minha dúvida é quando
os alelos aparecerem diferentes. É mais ou menos tipo aí os casais do mundo. Olha bem o comportamento do seu pai e sua mãe. Ora, se eles querem fazer o mesmo programa, na mesma hora, no mesmo lugar, não vão brigar. Ah, eu quero ver aquele filme que está estreando. A mulher fala, eu também. Eles vão numa boa. A confusão tem quando um quer ir para um lugar, outro quer ir para outro. Não é verdade? Aliás, quando eles querem o mesmo programa e brigarem por isso, gente, o casamento está no final. Você imagina, ela quer ir à ópera e ele quer assistir uma partida de futebol. Vão brigar. A vizinha que monitora 24 horas o casal, ouve a briga. Se eles saírem e forem em direção à ópera, o que a vizinha vai dizer? Viu? Ele canta de galo, mas no fundo quem manda é ela. Se eles brigarem e forem ao jogo de futebol, o que a vizinha vai dizer? Olha que brutamontes, ela saiu até chorando, tinha tudo na casa do pai, casou com esse bruto, vai ver que até apanha, ó, foram para o futebol, quem manda é ele. Gente, o caráter, quando for determinado por um determinado gene, este gene é chamado dominante. Guarda bem, gene dominante é aquele que determina o caráter no heterozigoto. Aí como é que chama o gene dominado? Ele é chamado recessivo. Em qualquer vestibular vai aparecer. Gene recessivo é aquele que só se manifesta em homozigose. É aquele que só se manifesta em dose dupla. O gene recessivo é igual o cara tímido quando vai numa festa. Se você não for tímido, já viu um amigo tímido na festa. Todo tímido em festa acaba passando o carão. Porque faz a rodinha, cada um dá uma opinião, quando chega na vez do tímido, o que acontece? O tímido, no máximo ele fala assim, eu acho que... Aí o pessoal começa a falar e não presta atenção no tímido. Daqui a pouco o tímido só faz assim, claro, e não consegue falar. Chateado, ele se afasta do grupo e vai para um cantinho beber. Por isso, invariavelmente, todo tímido acaba bêbado em festa e dando papelão. Aí o pessoal fala, antissocial, bêbado. Quando é que um tímido se manifesta numa festa? Só quando encontram um outro tímido e os dois já estão bêbados. Aí eles falam o quê? Mal do grupo, que é a causa desse constrangimento todo. Olha lá, se acho bom, deve para o meu pai, não pagou até hoje. E assim os tímidos funcionam. Exatamente como o gene recessivo. Agora olha que coisa legal. 100% dos probleminhas de genética ou vão mandar você calcular o genótipo ou o fenótipo. Guarda bem, genótipo é o conjunto de genes que você tem e a gente representa a gene por letrinha. Portanto, sempre que mandar calcular o genótipo, o enunciado quer saber quais os genes o indivíduo tem para aquele caráter, não o que ele é. Genótipo não é o que você é o que você tem. Guardou bem, cara? Porque todo e qualquer problema de genética vai mandar cobrar ou o genótipo ou o fenótipo. E o que é o fenótipo? Fenótipo é o que você é. A gente diz que fenótipo é a característica manifesta. Quando eu peço fenótipo, eu quero saber a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura, etc. e tal. Genótipo não. Eu quero saber quais os genes o indivíduo porta para aquele caráter. E agora, algo que é fascinante. O fenótipo, guarda bem isso, resulta da ação do meio sobre o genótipo. Presta bem atenção. O que você é o resultado da ação do meio ambiente sobre os seus genes.